Olá, tudo bem? Rodolfo Acadroli, aqui do blog Aposentadoria do INSS, da Acadroli Maruani, escritório digital de advocacia. Como conseguir o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez lá no INSS? Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Como conseguir o auxílio-doença junto ao INSS? Você já deve saber que nos últimos anos muitas pessoas têm encontrado grande dificuldade para conseguir o benefício lá no INSS. Além da concessão de novos benefícios, o mesmo problema tem sido encontrado para quem já recebeu o auxílio-doença ou encontrava-se aposentado por invalidez e foi chamado pelo INSS para passar pelo processo de nova perícia médica, né? Só no ano passado, por exemplo, o INSS deu início a uma grande operação que ficou conhecida como Pente Fino, né? E para se ter uma ideia de todas as novas perícias realizadas, apenas cerca de 35% dos benefícios foram mantidos. Então, se você tem, né, você tem direito ao auxílio-doença, ou se você teve o seu pedido negado, se teve a sua perícia médica indeferida, fique aqui com a gente que nós vamos tentar abordar como você consegue otimizar as suas chances para conseguir o seu benefício junto ao INSS. Mas ao final, quem tem direito ao auxílio-doença? É importante a gente saber, antes de mais nada, isso. Todos os trabalhadores segurados do INSS, inclusive os autônomos que fazem recolhimento, podem recorrer ao auxílio-doença se estiverem incapacitados para o exercício das suas atividades profissionais. Um detalhe importante é a necessidade de ter contribuído por pelo menos 12 meses ao INSS antes de se encontrar incapacitado para o trabalho. Essa regra não existe para aqueles que precisam recorrer ao auxílio-doença devido ao acidente de trabalho e também para quem tiver câncer, tuberculose, hanseníase, né, são doenças que esse período de carência não é levado em consideração, tá? Para os contratados pelo regime CLT, o auxílio só pode ser requerido caso o tempo de afastamento de trabalho seja superior a 15 dias, pois anteriormente a isso, né, esse prazo, o pagamento é efetuado pela própria empresa, tá? 15 primeiros dias pela empresa a partir do 16º INSS. O que fazer, né, então, quando você deu entrada ao pedido de auxílio-doença? Se você vai dar entrada pela primeira vez no pedido de auxílio-doença, deve seguir os caminhos comuns que normalmente todo segurado faz. Procure uma agência do INSS para agendamento da perícia médica ou faça isso pelo site da Previdência Social, né, ou o aplicativo Meu INSS. No site lá, no aplicativo, você pode escolher qual unidade você vai ser atendido, né? Você deseja ser atendido e agendar o seu atendimento. Fique atento aos documentos que precisarão ser apresentados, como RG, CPF, carteira de trabalho, principalmente os documentos que comprovem, né, a sua contribuição para o INSS, né? E também os exames, atestados, laudos que comprovem a sua doença. Para funcionários de empresas é necessário ainda levar a declaração carimbada e assinada que contenha a informação sobre o último dia de trabalho antes do afastamento. No caso de segurados especiais, que é o caso do trabalhador rural, lavrador e pescador, esse documento comprobatório deve ser emitido pelo sindicato da categoria. Muito importante, tá? Não esquecer essa declaração. O que fazer se o INSS negou o seu pedido de auxílio-doença? O indeferimento do pedido de auxílio-doença por parte do INSS é sempre uma notícia difícil de ser recebida.
Desesperados pela falta de salário e mesmo sem condições de saúde, muitas pessoas tentam voltar à rotina de trabalho nas empresas, mesmo sem condições de saúde. Porém, quando se apresentam ao empregador, ele não pode os admitir, já que não apresentam reais condições para o retorno às atividades. Quando isso acontece, falamos que o trabalhador se encontra no chamado limbo previdenciário, uma situação muito complicada na qual ele não consegue ser atendido pelo INSS e nem voltar ao trabalho, por não ter, obviamente, condições de saúde para isso. Nessa situação, recomenda-se que o trabalhador procure ajuda de um profissional especializado no assunto. Isso é muito importante, que é justamente o advogado previdenciário. E atenção para isso, embora outros profissionais possam ter certo conhecimento sobre o assunto, sua escolha deve ser por um advogado experiente em questões relacionadas à revisão de benefícios do INSS, ou melhor, em benefícios por incapacidade, tá? Em direito previdenciário. É o profissional certo que vai fazer toda a diferença na defesa de possíveis recursos administrativos, de possível interposição judicial, tá bom? E como o advogado previdenciário irá ajudar na validação do seu benefício? Nenhum profissional da área, por mais experiente que seja, vai poder lhe assegurar 100% que você tem garantido o benefício. Isso não existe. Mas o que acontece de fato é que se você teve o pedido de auxílio-doença negado ou até mesmo sua aposentadoria revista e negada, a sugestão é para que você procure um advogado previdenciário para que a sua situação possa ser avaliada por um especialista no assunto. Então, em primeiro lugar, pesquise na internet, por telefone ou peça indicações para os seus conhecidos sobre advogados previdenciários, especializados em direito previdenciário. Procure por referências positivas e assim que se sentir seguro, agende um horário para ser atendido. Já nesse primeiro contato, tenha em mãos, os laudos, informações, sobre os resultados de exames, bem como a negativa dada pelo INSS, além do RG, CPF, carteira de trabalho, para facilitar esse contato com o advogado. Os demais passos serão sempre orientados pelo profissional, pelo advogado, que irá estudar o seu caso e encontrar uma ação judicial, ingressar com uma ação judicial em seu nome, se for o caso, tá? Essa ação nada mais é que um material detalhado, escrito em sua defesa, e tem por objetivo contestar aí o indeferimento por parte do INSS, quando obviamente o INSS se apresentar resistente. Custa caro contratar um advogado previdenciarista, Rodolfo? Essa é a pergunta que muita gente faz. O que leva muitas pessoas a não procurarem um advogado é a falta de conhecimento de que é possível sim recorrer após o indeferimento do INSS. Além disso, muitos têm medo que o trabalho desse profissional seja muito caro, especialmente no momento em que estão sem qualquer recurso para poder pagar, já teve aí o seu benefício de auxílio-doença negado. Porém, há muitos advogados previdenciários que não cobram nada para ingressar com a ação judicial. É como a gente, em alguns casos, normalmente faz aqui no escritório, tá? A gente às vezes abre essa exceção. O pagamento costuma acontecer da seguinte forma, na maioria das vezes. Se caso após o resultado da ação o solicitante tiver seu benefício concedido e recuperar os valores não recebidos, atrasados, aí sim o advogado normalmente recebe um percentual, tá? Já previsto anteriormente num contrato, que detalha aí o compromisso financeiro entre as partes, tá? Então, e mesmo quando existe um valor inicial a ser pago, esse valor é um sinal de negócio, é um valor pequeno, tá? Se você não tem condições para fazer esse pagamento, converse com o profissional, exponha a situação que ele vai ser, provavelmente vai ser sensível a isso, tá? Bom, com relação ao tempo da ação judicial, existe realmente aí uma demanda, o tempo de uma ação judicial em tramitação em primeira instância aí costuma demorar em torno de 10 a 12 meses,
Com resultado positivo, o segurado tem o direito de receber os retroativos desde o momento que teve o seu benefício cessado, né, com direito à correção e juros moratórios. É importante destacar ainda que nesse momento o advogado previdenciário irá conferir, né, por meio de cálculos complexos, enfim, sobre o valor do benefício, se o recurso, se o valor liberado está de acordo com o que de direito o segurado deveria receber. Caso tenha percebido algum erro no valor, né, o advogado ele vai tomar aí as medidas cabíveis, né, a fim de regularizar referente ao pagamento dos atrasados, tá bom? Então o tempo é 10 a 12 meses, primeira instância, né? Normalmente, se a perícia foi favorável, a ação termina por aí. Em alguns casos, havendo recurso, aí, prazo mais, e o processo vai para a segunda instância, prazo médio aí de 24 meses, tá? É o prazo médio de tramitação em primeira e segunda instância. Auxílio-doença, como eu falei, havendo o ganho de causa na primeira instância, normalmente de 10 a 12 meses. É um processo relativamente rápido, tá bom? Dito isso, fica aqui minha mensagem mais uma vez: não abra mão dos seus direitos, tá? Teve o benefício negado nas vias administrativas, estude, converse com um especialista para ver o que você pode fazer para ir atrás disso tudo, tá bom? Espero ter colaborado, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa o seu like aí e a gente se vê na próxima. Um forte abraço!